Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 249 Segundo príncipe diante das palavras extremamente arrogantes do primeiro príncipe, Fang Xingjian endireitou as costas como se não estivesse enfrentando nenhuma pressão. A seleção regional é um regulamento nacional sob as ordens do rei. Ao dizer isso, você está tentando dizer que deseja superar o rei e ultrapassar os limites de suas próprias autoridades. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, o primeiro príncipe olhou para ele e riu friamente, como se estivesse olhando para um palhaço. Estendendo as mãos, o Dark Heavenly Canopy pressionou para baixo novamente. Fang Xingjian, deixe-me dizer-lhe hoje. Antes do poder absoluto, coisas como raciocínios, regulamentos e justiça. Eles não passam de uma porcaria. Quando o poder absoluto surge, ele naturalmente se torna um regulamento. Uma onda de poder muito forte e sombrio desceu, como se estivesse derrubando toda a extensão do céu. No entanto, neste momento, uma onda de poder de grande majestade desceu como uma rajada de vento extremamente yang, dissipando a grande extensão da escuridão. Esse poder majestoso e forte era como o sol no céu, onipresente e extremamente vigoroso, mas nutritivo, trazendo a sensação da brisa da primavera. Irmão mais velho, por favor, pare aí. Uma voz soou junto com essa força de poder, surpreendendo a multidão mais uma vez. O governador de 20 pensou consigo mesmo. São os pensamentos do segundo príncipe Emily. Seus pensamentos transcenderam através do espaço. Ao ouvir os pensamentos do segundo príncipe, uma luz passou pelos olhos do primeiro príncipe e ele disse: Ah, segundo irmão, até você está aqui para me impedir. A seleção regional foi montada desde a fundação do Império para descobrir e nutrir talentos para fortalecer o Império. A maestria do cultivo do irmão mais velho está gradualmente caminhando para a perfeição. Além disso, embora você não tenha alcançado todos os 36 mapas do inferno, você está perto de atingir o nível divino. Então, por que você precisa dificultar para um mero cavalheiro? Ao ouvir que a pessoa que falava era o segundo príncipe, todos ficaram chocados. No entanto, as mensagens nas palavras do segundo príncipe deixaram todos ainda mais surpresos. O primeiro príncipe está prestes a atingir o nível divino apesar de não ter cultivado todos os 36 mapas do inferno. Nível divino. Nível divino. Sua Majestade disse antes que uma vez que o primeiro príncipe entre no nível divino, ele viajará pelo mundo e passará todos os assuntos do país para o primeiro príncipe. Entendo. Desta vez, Sua Majestade deixou o primeiro príncipe assumir o papel de oficial de supervisão real para deixá-lo remover todas as forças opostas e aumentar sua influência. Isso, por sua vez, permitirá que ele se diferencie ainda mais dos outros príncipes. Sua Majestade decidiu-se completamente e escolheu o primeiro príncipe. Quase todos ficaram surpresos com as palavras do segundo príncipe. Agora era certo que o primeiro príncipe era o sucessor do trono. E ele poderia até se tornar o 11º nível divino do Império e governar o mundo. As palavras do segundo príncipe até insinuaram um sinal de inferioridade em relação ao primeiro príncipe. Então, depois de ouvir as palavras do segundo príncipe, o primeiro príncipe também ficou em silêncio por um tempo antes de dizer calmamente: Segundo irmão, a razão pela qual você está dizendo isso é porque você espera que eu possa deixar Fang Xingjian ir? A voz do segundo príncipe soou novamente. Com o cultivo do irmão mais velho, você deve ser capaz de alcançar o nível divino no máximo em mais um ano, certo? Com seus poderes, sua visão deve ser definida em todo o mundo. Seus verdadeiros oponentes devem ser os 3 reis magos, os países ao norte e o país da areia ao oeste. Se você conseguir entrar no nível divino um ano depois, naturalmente farei tudo para ajudá-lo. Por que você precisa insistir em segurar um mero cavalheiro? HMPH. Ouvindo as palavras do segundo príncipe, o primeiro príncipe ficou muito feliz e disse: já que o segundo irmão disse isso, naturalmente não me importarei em deixar um cavaleiro. Dentro de um ano, definitivamente atingirei o nível divino. Espero que, quando chegar a hora, você não tome a decisão errada e me decepcione. O segundo príncipe disse calmamente: se o irmão mais velho for para o nível divino dentro de um ano, naturalmente farei minha parte pelo Império e seguirei sua liderança. No momento seguinte, o primeiro príncipe levantou-se abruptamente, liberando uma rajada de aura afiada em todas as direções. Sopros de neblina negra subiram, como se forçando fluxos de lacunas espaciais negras. Já que esse é o caso, Fang Xingjian,
Eu perdoarei seu ato de desrespeito hoje. No entanto, embora eu possa deixar você sair por conta do segundo irmão, não posso sair sem trazer alguém comigo. Com isso, ele agarrou com a mão. Era como se o mundo tivesse ficado completamente escuro, e tudo foi sugado em sua mão. Sob essa tremenda sucção, Waylane, que estava ao lado, foi agarrado pelo primeiro príncipe e transformado em 3 linhas pretas junto com o Cavaleiro das Trevas antes de desaparecer. O primeiro príncipe queria agarrar Anderson, mas percebeu que esse cara era extremamente perspicaz. Ele havia se escondido atrás dos 4 examinadores há muito tempo, ao contrário de como Elenga ainda estava parado tolamente do lado de fora da arena. O primeiro príncipe só conseguiu lançar um longo olhar para Anderson e deixar isso para lá antes de levar o Elenga com ele. Ao mesmo tempo, a voz arrogante do primeiro príncipe veio de longe: "Vou trazer este Elenga comigo. Quanto aos demais processos da seleção regional, você pode fazer o que quiser." O primeiro príncipe decidiu deixar Fang Xingjian depois que o segundo príncipe mostrou sinais de inferioridade. No entanto, sob os olhares de todos, ele ainda levou um examinado consigo enquanto ignorava a seleção regional e o governador. Apesar disso, nenhum dos presentes pôde fazer nada contra ele. Foi porque a notícia de que o primeiro príncipe estava prestes a entrar no nível divino foi surpreendente demais. Mesmo que ele também estivesse no nível 29, além dos especialistas em nível divino, não havia mais ninguém capaz de ser seu oponente. No entanto, mesmo sendo dominador, suas ações acumularam muita influência para si mesmo. O primeiro príncipe havia deixado uma impressão indestrutível na mente de todos os aristocratas de toda a região do Grande Oeste. Após este incidente, haveria inúmeras pessoas se submetendo a ele. Olhando para a partida do primeiro príncipe, a intenção assassina encheu os olhos de Fang Xingjian. Com base em seu verdadeiro caráter, uma pessoa como o primeiro príncipe era aquela que ele tinha que matar. No entanto, suas habilidades estavam longe de ser páreo para o primeiro príncipe, e ele também estava enfraquecido após a batalha anterior. No momento, Fang Xingjian era incapaz de desencadear uma única Eterson Ripple. Ele pensou consigo mesmo: "George Krieg, você mencionou que será capaz de entrar no nível divino dentro de um ano. Então, dentro deste ano, devo transcender além do nível divino e matá-lo um ano depois, antes de retornar ao nível divino e erradicar Caroline e todo o clã Onassis. Eu também suprimirei Li Xuangu e forçarei dela a verdade sobre minhas origens." Mais uma vez, ele experimentou ser suprimido por forças poderosas, e mais uma vez, Fang Xingjian ansiava por mais poder. No entanto, ele estava muito confiante em seu próprio talento. Fang Xingjian acreditava que seria capaz de fazer uma série de avanços cultivando na academia regional por um ano. Ele superaria o primeiro príncipe e depois superaria o nível divino. Somente quando ele tem grande poder, ele seria capaz de seguir seu verdadeiro coração e erradicar seus demônios externos e viver uma vida despreocupada. Esta foi a base de seu cultivo futuro. Só então, uma voz mais uma vez soou próxima aos ouvidos de Fang Xingjian: "Xingjian, eu sou o segundo príncipe. Saia do coliseu de batalha. Vamos nos encontrar." Ouvindo isso, Fang Xingjian ficou atordoado por um momento, então ele deixou o coliseu de batalha sozinho. Atrás dele, embora as batalhas de arena finais na seleção regional continuassem no coliseu de batalhas, após o incidente com o primeiro príncipe, as batalhas de arena restantes eram como uma piada. A atenção de todos não estava mais na arena. O primeiro príncipe é verdadeiramente abençoado pelos céus. Tendo alcançado um poder em seu nível, ele já pode ignorar todos os regulamentos e suprimir todos. Desta vez, Fang Xingjian é realmente azarado por ter ofendido o primeiro príncipe. Eu me pergunto que decisão ele tomará um ano depois. O primeiro príncipe alcançará o nível divino dentro de um ano. Até então, além de mostrar submissão, o que mais Fang Xingjian pode fazer? O primeiro príncipe é realmente incrível. Você não viu isso antes. Até o segundo príncipe se curvou diante dele. O que um mero cavaleiro como Fang Xingjian pode fazer? Adri ficou na arquibancada, olhando para a visão traseira de Fang Xingjian enquanto ria friamente no coração. HMPH. Desde que Sua Alteza saiu pessoalmente, um ano depois, você definitivamente se tornará uma marionete no mapa do inferno, e eu não terei que fazer nada. Quando chegar a hora,
Verei como você se esforçará para viver em total miséria como um escravo completo de Sua Alteza. Como vice-comandante da Guarda Imperial, Adri foi muito claro sobre o quão horripilantes eram os mapas do inferno. Depois de assinar a nota do diabo, na aparência, parecia que ele havia recebido inúmeros benefícios e que seus poderes melhorariam rapidamente, aos trancos e barrancos. No entanto, a verdade era que ele não seria capaz de decidir sobre sua própria vida e morte. Tudo em sua vida seria controlado pelos pensamentos de alguém, e seria extremamente angustiante. Adri antecipou poder desfrutar da agonia de Fang Xingjian quando o momento chegasse. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 250 Lu. Embora Fang Xingjian tenha gasto uma grande quantidade de resistência, seus atributos, afinal, superavam em muito os atributos das pessoas comuns. Cada passo que ele dava ainda podia permitir que ele cruzasse uma distância de mais de 10 metros consecutivamente. Sob as instruções da voz soando em seus ouvidos, ele já havia chegado aos fundos de um prédio velho e danificado em poucos minutos. Atrás do prédio, uma senhora de meia-idade estava esperando lá. A senhora vestia roupas de empregada e tinha uma aparência comum, assim como qualquer velha qualquer que se veria nas ruas. Fang Xingjian olhou para a empregada de meia-idade e perguntou em dúvida: segundo príncipe? A empregada sorriu e disse: só estou pegando emprestado o corpo dela temporariamente. Minha técnica de matar pensamentos através de Miu Li pode permitir que a consciência de uma pessoa salte continuamente entre diferentes corpos físicos em uma distância muito grande. Portanto, também já estive em muitos lugares. Enquanto ele ouvia o segundo príncipe falar, ainda havia dúvida refletida nos olhos de Fang Xingjian por causa do que o segundo príncipe havia feito hoje. Pode-se dizer que suas ações tiveram a intenção de proteger Fang Xingjian. Se espalhasse a notícia de que o segundo príncipe havia mostrado sinais de inferioridade em relação ao primeiro príncipe, ele perderia muito de sua influência. Pode-se até dizer que ele havia se curvado completamente ao primeiro príncipe. Enquanto o primeiro príncipe atingisse o nível divino, ele se submeteria a ele completamente. Como se ele tivesse visto a dúvida nos olhos de Fang Xingjian, a empregada caminhou lentamente até Fang Xingjian. Ela olhou para o rosto dele e disse: como é? Você ainda está acostumado a ficar no Miracle World? Que choque! A intenção de matar jorrou do corpo de Fang Xingjian, e seu coração palpitou como se ele não esperasse que seu maior segredo saísse tão casualmente da empregada. No entanto, a empregada de meia-idade estava exalando uma grande e gentil aura de iluminação, nutrição, ampla profundidade e nada, anulando lentamente a intenção assassina de Fang Xingjian. Não fique nervosa, eu não quero fazer mal a você. A empregada de meia-idade sorriu, estendendo a mão e acariciando o rosto de Fang Xingjian. Eu conheço sua mãe. O olhar da empregada parecia refletir que ela estava relembrando velhas memórias enquanto suspirava e dizia: quando vi seu rosto, descobri sua identidade imediatamente porque você é muito parecida com ela. Fang Xingjian lembrou que seu segundo tio, Fang Yue, parecia ter dito algo semelhante. Ele não sabia que o primeiro discípulo da Santa Oração, Yue Lun, também havia dito que ele se parecia com alguém. Caso contrário, ele ficaria ainda mais desconfiado de suas origens. Fang Xingjian não pôde deixar de perguntar: você conhece minha mãe? A empregada de meia-idade sorriu. Eu já disse que estive em muitos lugares através do Togtizakeu Zatouzan-li. Claro, eu também já estive na Terra antes. Ela. Que tipo de pessoa ela era? Ouvindo a pergunta de Fang Xingjian, a empregada de meia-idade parecia ter pensado em algo interessante quando de repente abriu um sorriso. Ela olhou para Fang Xingjian e disse: ela era a mulher mais confiante e talentosa que eu já conheci na minha vida. O segundo príncipe parecia estar começando a relembrar o passado, e suas pupilas se dilataram levemente, como se muitas memórias estivessem passando em seus olhos. Ela era como uma filha adorada pelos céus, a fada abençoada por todos os deuses. Não importa o que fosse, ela seria capaz de entender com apenas um olhar e pegar a aprender. Lembro-me de quando eu estava aprendendo impressões mágicas junto com ela. Ela sempre dizia: isso é muito simples, há algo mais difícil. Fang Xingjian ficou atordoado por um momento. Você já aprendeu impressões mágicas antes? Vocês têm tentado estudar o caminho de nossos cavaleiros. Então, é claro, também tentei aprender suas impressões mágicas.
A empregada de meia-idade sorriu, olhou para Fang Xingjian com uma expressão gentil e disse: sua mãe era a maior especialista em impressões mágicas. No dia em que completou 16 anos, ela completou a segunda transição e começou a treinar no Miracle World. Fang Xingjian perguntou: então você sabe quem era meu pai? Eu. Eu não sei. Uma pitada de tristeza passou pela expressão da empregada antes que ela dissesse calmamente: depois que sua mãe veio para o Império, ela passou um mês comigo viajando pelo Império. Depois que ela veio para o Miracle World, era como se algo a estivesse incomodando. No entanto, não importa o quanto eu tentasse sondar, ela não dizia. Foi também nessa época que suas impressões mágicas começaram a avançar aos trancos e barrancos. Em apenas um mês, ela já tinha poderes comparáveis aos de um cavaleiro conferido de nível 25. No entanto, ela ficou cada vez mais infeliz. Todas as noites, ela olhava para o norte, como se houvesse algo lá fora, esperando para ser realizado por ela. Uma pitada de choque passou pelo coração de Fang Xingjian. Ter completado a segunda transição aos 16 anos e ganhou poderes comparáveis a um cavaleiro conferido de nível 25 em um mês. Tal velocidade de progresso era simplesmente aterrorizante. O segundo príncipe ainda estava relembrando suas memórias. Finalmente, no terceiro dia na capital imperial, ela partiu sem se despedir. Ela deixou para trás uma carta que dizia que ela iria para o norte em busca de seu significado na vida. Eu queria procurá-la. No entanto, minha batalha com o irmão mais velho se tornou intensa e eu tive que permanecer estacionado na capital imperial. Então, enviei muitos subordinados atrás dela, esperando que eles pudessem protegê-la e ajudá-la. Fang Xingjian perguntou: o que aconteceu depois? Onde diabos ela foi? Não sei. A empregada suspirou e disse: o reino dos magos no sul, o país da areia, nosso império, assim como os 3 países do norte, formam os 6 países mais fortes em todas as terras deste mundo. No entanto, os 3 países do norte e os 100 pequenos países sob eles sempre estiveram sob o domínio da Igreja da Verdade Universal, onde os poderes do império não podiam alcançar. Além disso, há 17 anos, o Papa anterior da Igreja desapareceu misteriosamente. Os 3 principais países do norte saíram do controle, e houve uma grande batalha que durou 10 anos. Isso tornou ainda mais difícil localizar sua mãe. Quando recebi a notícia mais uma vez, ela já estava. No final, a empregada de meia-idade soltou um suspiro suave. Fang Xingjian perguntou: ela morreu na minha? Ela morreu nas mãos de Li Xuangue. Eu não vi por mim mesmo. No entanto, naquela época, era assim que os rumores aconteciam. Com o caráter de sua avó, é altamente provável que seja verdade. O segundo príncipe deu um tapinha no ombro de Fang Xingjian, e como se ele fosse um veterano que tivesse passado por muitas coisas na vida, ele disse: Xingjian, seu talento é tão deslumbrante quanto o de sua mãe. É por isso que eu quero ajudá-lo, permitir que você seja capaz de exibir plenamente o potencial dentro de você. Depois de entrar na academia regional, trabalhe duro. Não se preocupe com o irmão mais velho. Não importa o que, ele ainda é meu irmão. Contanto que eu seja mais submissa em relação a ele, ele não será muito duro comigo. Fang Xingjian realmente não concordou com as palavras do segundo príncipe. Em primeiro lugar, o fato de ele ter atingido seu nível hoje não era totalmente irrelevante para sua mãe, pois ele não havia herdado o talento dela. Além disso, na luta pelo trono, houve apenas alguns casos de pai e filho virando as costas um para o outro ou irmãos matando entre si. Fang Xingjian não tinha esperanças nele, especialmente porque o primeiro príncipe era uma pessoa que mataria aqueles que o desafiassem. No entanto, o segundo príncipe parecia não ter visto tudo isso. Ele entregou um pequeno livreto a Fang Xingjian e disse: este é o manual secreto que escrevi com base em minhas memórias. Registra o fruto de um dos estudos de sua mãe. É uma teoria profunda, criando estampas místicas a partir da combinação de estampas mágicas e partículas de éter. Pode aumentar sua velocidade de cultivo durante a fase de sua segunda transição. Pegue e pratique bem. Com isso, o olhar da empregada se turvou, e a voz do segundo príncipe mais uma vez soou de longe. De agora em diante, concentre-se apenas no seu treinamento. Se tiver algum problema, pode procurar o governador David. Ele é meu ajudante de confiança e com certeza irá ajudá-lo. Mais uma coisa. Sua mãe uma vez disse isso. Nunca cultive impressões mágicas.
Absolutamente não aceite os poderes dos deuses do mal. Paraíso dos deuses demoníacos capítulo 251 Impressões místicas. A voz do segundo príncipe parecia ainda ressoar perto de seus ouvidos. No entanto, o olhar da empregada de meia-idade recuperou sua clareza, e agora ela estava olhando para Fang Xingjian com uma expressão atordoada. Fang Xingjian lançou um olhar para ela antes de sair imediatamente. As palavras finais do segundo príncipe continuaram a se repetir em sua mente. Não cultive impressões mágicas. HMPH, eu vim para o Miracle World sem sequer completar minha primeira transição. Quando eu aprendi impressões mágicas. Olhando para o livreto em suas mãos, Fang Xingjian então o guardou antes de seguir para o dormitório dos examinados. Ele se sentou de pernas cruzadas e começou a curar suas feridas. Embora ansiasse muito pelo poder, ele também estava extremamente curioso sobre o livreto que o segundo príncipe havia lhe entregado. No entanto, sua resistência havia se esgotado e ele estava ferido. O que era mais importante para ele agora era claramente curar seus ferimentos. Somente depois disso ele seria capaz de realmente iniciar seu cultivo. Assim, o último dia da batalha na arena terminou. Fang Xingjian se tornou campeão regional deste ano, com Ou em segundo lugar e Anderson em terceiro. No entanto, seus holofotes foram completamente encobertos devido ao primeiro príncipe. O tópico mais discutido em toda a Great Eastern City ainda era a notícia de que o primeiro príncipe estava prestes a atingir o nível divino. Atualmente no dormitório, Fang Xingjian era o único remanescente. Suas sobrancelhas franzidas começaram a relaxar quando ele soltou um suspiro. Ele finalmente curou todos os seus ferimentos internos e externos. No entanto, sua energia vital e sangue foram esgotados, então ele precisaria ter uma ótima refeição para reabastecê-los. É claro que não havia problema para ele lidar com essa questão na academia regional. Embora ele ainda não fosse um cavaleiro outorgado, Fang Xingjian já era o campeão regional deste ano. Então, ele chamou uma empregada e deu algumas instruções. 20 minutos depois, uma mesa de comida foi entregue a Fang Xingjian. Ele não estava com humor para apreciar qualquer boa comida e simplesmente os terminou em grandes mordidas. Depois de circular as forças em seus órgãos e reabastecer sua energia vital e sangue, Fang Xingjian abriu o livreto e começou a ler o conteúdo. Todo o livreto descrevia como vários materiais, como remédios, sangue de animais ferozes e pó metálico, podiam ser usados para gravar um tipo especial de impressão no corpo. Essas estampas eram chamadas de estampas místicas. Impressões místicas não permitiam receber poder dos deuses malignos, como com as impressões mágicas, mas de partículas de éter. Fang Xingjian estava ciente de que depois que um cavaleiro completasse a segunda transição e se tornasse um cavaleiro outorgado, trocar informações com partículas de éter e sentir o ambiente externo não era tudo o que eles precisavam fazer. Eles também precisariam trocar poderes com partículas de éter para emprestar poderes tremendos dos céus e da terra e, assim, serem capazes de liberar várias técnicas poderosas de matança. Além disso, o uso de gravuras místicas era um método que dava suporte à troca com as partículas de éter. Poderia fortalecer a velocidade de cultivo do cultivador muitas vezes. Depois de ler todo o livreto sobre o método de cultivo para as impressões místicas, Fang Xingjian soltou um longo suspiro. Ele tinha habilidades excepcionais na arte da espada e seria capaz de fazer grandes realizações em qualquer arte da espada com apenas um único passo. A única área que faltava era seu cultivo com partículas de éter. Agora que ele tinha as impressões místicas, as coisas eram muito mais fáceis agora. Ele teria uma confiança ainda maior no futuro quando enfrentasse o primeiro príncipe e quando suprimisse Li Xuanguo. No entanto, as impressões místicas são divididas em 10 níveis. Cada nível adicional melhorará a capacidade de trocar poderes com partículas de éter para ser 2 vezes mais eficiente. No entanto, o preço dos materiais necessários será cada vez mais alto. Se eu quiser completar o cultivo das gravuras místicas, precisarei juntar uma grande soma de dinheiro. Além disso, embora o cultivo dessas impressões místicas esgote uma tremenda quantidade de riqueza, considerando a quantidade de eficiência que ela fornece, qualquer cavaleiro outorgado lutaria freneticamente por isso. Antes de me tornar verdadeiramente poderoso, não devo revelar isso a ninguém. Ele pensou em tudo e guardou o livreto. O cultivo das gravuras místicas não era algo que pudesse ser realizado em 1 ou 2 dias.
Fang Xingjian estimou que apenas o primeiro nível do cultivo lhe custaria mais de 100 mil ouro. Isso era comparável ao orçamento de meio ano para uma academia da prefeitura. Ele ainda precisava pensar em uma maneira de ganhar uma grande soma de dinheiro antes de começar a cultivar as impressões místicas. No entanto, com impressões místicas, ele seria capaz de aumentar a taxa de progresso de sua sincronização de éter. No momento atual, ele não foi afetado por isso, e camadas de névoa prateada começaram a fluir de suas palmas, permitindo que ele continuasse seu cultivo. A partir daí, Fang Xingjian ignorou os vários assuntos relativos à academia regional. Independentemente de haver bailes, festas de celebração, encontros ou reuniões privadas, ele rejeitou todos eles. Ele mais uma vez mergulhou profundamente no cultivo, esperando silenciosamente para entrar na academia regional enquanto começava a cultivar. 3 dias depois, ele foi informado por uma empregada e conduzido ao escritório do diretor na academia regional. Rota, Mani, Out e Anderson há muito esperavam ali. Parecia que o diretor da academia regional, o governador Devitt, ainda não havia chegado. Rota e Mani acenaram para Fang Xingjian. Rota ficou em sexto lugar, e Mani ficou em oitavo por causa da saída de Weilen. Anderson apoiou as pernas e sentou-se no sofá sem se importar com sua imagem. Quando Out viu Fang Xingjian, ele seguiu Fang Xingjian. A espada longa do fogo carmesim estava presa em sua cintura, e ele usava um conjunto de trajes formais que os aristocratas usavam, parecendo exalar a aura luxuosa daqueles da classe alta. Out sentou-se ao lado de Fang Xingjian e disse calmamente: perguntei ao meu professor. O primeiro príncipe já estava extremamente perto de atingir o nível divino para começar. E na Igreja da Verdade Universal, ele conseguiu pegar um conjunto de restos mortais de especialistas de nível divino. Então ele executou a técnica de transmigração do inferno do antigo caminho do inferno e absorveu os restos divinos em seu próprio corpo. Ele já estava a um passo de atingir o nível divino então. Com seu grande talento, ele provavelmente será realmente capaz de atingir o nível divino dentro de um ano. Até então, para dominar completamente todos os 36 mapas do inferno, ele provavelmente ainda virá atrás de você. Tomado sob as asas de um especialista em nível divino, Out naturalmente não se preocupou com o fato de o primeiro príncipe colocar as mãos nele. No entanto, Fang Xingjian estava em grande perigo. Depois de lembrar Fang Xingjian disso, Out deu-lhe um tapinha no ombro e saiu. Rota franziu a testa e disse: porque o primeiro príncipe está tão obcecado com os 36 mapas do inferno. Se ele cultivou e alcançou o nível divino, ele não deveria se incomodar com quantos cavaleiros de primeira linha ele tem sob seu comando, certo? Mani balançou a cabeça e disse: não é assim. Foi dito que o fundador do antigo caminho do inferno, Adão, foi a única pessoa que cultivou com sucesso todos os 36 mapas do inferno com sucesso. E também havia alguns rumores na história de que aqueles que transcendiam o nível divino tinham uma expectativa de vida que ultrapassava os limites humanos. Disse que depois que Adão foi enterrado, alguém abriu seu caixão secretamente, apenas para descobrir que seu cadáver estava desaparecido. A facção, que cultivava o antigo caminho do inferno, pensou que alguém havia roubado o cadáver, mas acabou não encontrando nada. No entanto, nas décadas e centenas de anos que se seguiram, houve rumores ocasionais de que Adão havia sido visto. Eu sei. Rota assentiu e disse: dizem que havia algumas pessoas que se pareciam com ele. Havia também histórias sobre pessoas que não envelheceram mesmo depois de 10 anos ou décadas. Não são todos boatos infundados. Porque o primeiro príncipe acreditaria neles. Mani deu de ombros e disse: para alguém no nível do primeiro príncipe, eles preferem acreditar que é verdade do que não. Nesse momento, Anderson falou friamente do lado: se esse cara ousar me forçar, mesmo que eu não possa matá-lo, vou assassinar seus subordinados um por um. Os 10 cavaleiros, que haviam passado pela seleção regional, todos ficaram atordoados com isso. Fang Xingjian sozinho permaneceu inexpressivo. Todos os outros pareciam ter ficado chocados com a insolência de Anderson. Anderson olhou para o primeiro príncipe e disse: Fang Xingjian, não pense que você é o único que ousaria ir contra o primeiro príncipe. Se ele me perguntasse a mesma coisa durante a batalha na arena, eu definitivamente daria uma resposta 10 vezes mais forte. Mani sorriu e disse impotente: quem está tentando se comparar com você sobre isso?
Alguns minutos depois, o diretor DeVito finalmente chegou ao escritório. Ao entrar, foi direto ao ponto. Acabou a seleção regional. A razão pela qual liguei para todos vocês hoje é para passar pelos procedimentos para sua inscrição na academia regional. Além disso, é para cumprir a promessa dos prêmios a serem entregues aos 10 primeiros da seleção regional. Ouvindo as palavras do diretor, os olhos de todos se iluminaram. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 252 Escolha ondulações se formaram no coração de Fang Xingjian. O campeão regional deste ano pode receber um conjunto inteiro de armadura divina superior de nível 29. Com apenas uma arma divina superior de nível 29, Fogo Carmesim, Holt foi capaz de liberar a destreza de um cavaleiro conferido quando ele era apenas um cavaleiro. Quão poderosa seria uma armadura de nível 29? O diretor acenou para todos. Daqui a pouco, alguém o levará para escolher suas armas divinas superiores e as técnicas de matança que foram secretamente transmitidas pela realeza. De agora em diante, todos vocês são alunos da Great Eastern Regional Academy. Não vou falar muito, mas você deve saber que a Academia Regional não vai fornecer tudo isso para você à toa. Se você não conseguir alcançar a percepção do céu e completar a segunda transição dentro de 3 anos, você será solicitado a deixar a academia. Não diga que eu não avisei. Ouvindo as palavras do diretor, todos entenderam. Eles sabiam que o diretor não estava tentando assustá-los. No entanto, embora tenham passado na seleção regional, eles só ganharam os direitos de serem nutridos pela academia regional e oportunidade de tentar se tornar um cavaleiro outorgado. Isso não significava que eles definitivamente seriam capazes de se tornar um cavaleiro da outorga. Houve inúmeras pessoas ao longo da história que passaram na seleção regional, mas não conseguiram alcançar a percepção do céu após 3 anos de trabalho duro. Eles foram então convidados a deixar a academia regional. Os examinados, que antes estavam se aquecendo de felicidade, agora sentiam uma imensa pressão. O fim da seleção regional marcou não o início de uma nova vida mas o início de uma competição ainda mais importante e persistente. No entanto, Fang Xingjian não sentiu pressão. Ele já havia alcançado a percepção do céu e, uma vez que estivesse totalmente preparado, poderia começar a subir de nível e passar pela segunda transição na academia regional. Holt, Anderson, Rothman estavam todos muito confiantes, pois haviam recebido o presente do monarca melancólico e agora tinham uma pitada de inspiração para alcançar a percepção do céu. Eles estavam cheios de confiança de que seriam capazes de completar a segunda transição nos próximos 3 anos. Tudo bem, vocês podem sair agora. Alguém de fora irá atendê-lo. Fang Xingjian, você fica para trás. Em meio aos olhares invejosos ou preocupados de todos, Fang Xingjian ficou para trás no escritório do diretor. DeVito olhou para Fang Xingjian e disse, sua recompensa pela seleção regional é primeiramente um conjunto de armadura divina superior de nível 29. A destreza desta armadura é tremenda. É quase o mesmo que obter 50% dos poderes de um cavaleiro conferido de nível 29. É extremamente poderoso. Fang Xingjian sorriu. Quando poderei pegá-lo? Haverá pessoas que foram especialmente encarregadas de enviá-lo. Provavelmente levará cerca de mais 5 dias. DeVito olhou para Fang Xingjian e continuou dizendo, quando você planeja passar pela segunda transição? Eu já solicitei o nível mais alto da Terra Sagrada para você. As partículas de éter lá têm uma densidade 100 vezes maior que a do mundo exterior, e será capaz de acelerar seu cultivo depois que você completar a segunda transição. Pensando nisso, DeVito soltou um suspiro e disse, você também entende a situação atual do país. O primeiro príncipe vem pressionando todos os outros e provavelmente subirá ao trono dentro de 1 ou 2 anos. Se você quiser sair do controle dele, você deve agarrar cada segundo e dedicá-lo ao seu cultivo. Fang Xingjian assentiu e disse, quando posso ir para a Terra Sagrada e passar pela minha segunda transição? Quando o governador DeVito ouviu as palavras de Fang Xingjian, ele sentiu que Fang Xingjian estava se apressando demais. Transição? Já? Você não precisa se preparar um pouco mais? Que trabalho você planeja escolher? Fang Xingjian disse, depois de examinar as informações sobre as segundas transições e descobrir que cumpriu todos os requisitos para o atributo, devo passar por isso imediatamente. Teoricamente falando, a segunda transição exigia apenas que alguém alcançasse a percepção do céu.
Assim, depois de entrar na Terra Sagrada com um nível suficiente de densidade de partículas de éter, seria possível completar a segunda transição. Os cavaleiros foram capazes de obter informações sobre os trabalhos da segunda transição diretamente das partículas de éter devido à percepção do céu e, a partir daí, eles puderam selecionar uma das muitas opções. No entanto, os trabalhos de segunda transição tinham seus próprios requisitos. Quanto mais poderoso o trabalho, maiores os requisitos. Fang Xingjian não planejava continuar gastando muito tempo na primeira transição construindo seus atributos ou especialidades. Ele olhava para ver qual era o segundo trabalho de transição mais forte para o qual ele poderia se transferir e simplesmente seguia em frente. Se ele fosse um pouco curto em certos requisitos, ele se apressaria em melhorar nesses aspectos. Não havia necessidade de ele ficar no nível 19 por muito tempo. Afinal, ele tinha seu talento nas artes da espada e estampas místicas. Ele poderia sintetizar técnicas de matança loucamente e receber um impulso das impressões místicas. Além disso, a taxa na qual sua sincronização de éter estava aumentando era muito rápida. Mesmo que o trabalho que ele escolheu não fosse tão bom, não impediria o progresso de suas habilidades. Além disso, com seus atributos atuais, ele acreditava que Fang Xingjian seria capaz de completar a maioria dos trabalhos de segunda transição com sucesso. O governador David franziu a testa. Ele queria aconselhar Fang Xingjian a construir sua base primeiro e depois fazer a transição para um segundo trabalho de transição mais poderoso. No entanto, David começou a pensar de outra perspectiva, sabendo que Fang Xingjian estava sob uma tremenda pressão e não tinha muito tempo para construir sua base. O governador David assentiu. Ele então fez arranjos para coletar o traje de cavaleiro para os cavaleiros outorgados, a capa escarlate. Era um equipamento poderoso que tinha habilidades defensivas comparáveis a uma arma divina inferior de nível 19. O traje azul e branco do cavaleiro caiu muito bem em Fang Xingjian. Fornecia calor durante o inverno e esfriava mesmo no verão. Também era extremamente fino e leve, como um pijama feito de seda. Envolto na parte de trás dos ombros de Fang Xingjian, o cabo escarlate parecia chamas flamejantes. Ele tinha a capacidade de se proteger contra altas e baixas temperaturas, reduzir um pouco a força gravitacional e aumentar a velocidade. Este foi o privilégio de um cavaleiro outorgado. Com esta armadura, mesmo que não agisse, poderia ter seu próprio caminho em todo o império. Uma empregada sorriu e disse: Senhor, as roupas estão cabendo. Tem alguma coisa que precisa ser mudada? Não há necessidade. Fang Xingjian balançou a cabeça e saiu. A outra recompensa para a seleção regional foi selecionar uma técnica de matança real. As técnicas de matança real eram as poderosas técnicas de matança que eram mantidas em segredo pela realeza do Império. Todos eles foram reservados especialmente para os cavaleiros da segunda transição, permitindo que o praticante tomasse emprestados os tremendos poderes do céu e da terra. Os cavaleiros da segunda transição entraram na percepção do céu e ganharam um atributo adicional, a taxa de sincronização de éter. Isso lhes permitiu trocar informações e poder com partículas de éter. A troca de informações poderia permitir aumentar as habilidades de observação e talento do praticante, bem como expandir o caminho do cultivador. Considerando que a troca de poderes com partículas de éter permitiu que os cavaleiros da outorga aproveitassem os tremendos poderes do céu e da terra para uso em suas batalhas, aumentando muito sua capacidade de dano. No entanto, havia um limite para o número de tais técnicas Royal Killing armazenadas em cada academia regional. Havia um total de 8 conjuntos de tais técnicas de matança na Academia Regional da região Great Eastern, também conhecida como as 8 técnicas premiadas do Oeste. Algumas dessas 8 técnicas premiadas do Ocidente eram restritas a uso com certas armas, enquanto outras podiam ser usadas com qualquer arma. Respectivamente, eles eram a técnica da espada matadora de dragões, poder divino titã, portões do inferno, julgamento do mal, 10 ataque direcional incomparável, 90.000 flash demoníaco divino, e rampagem de sangue. Quando cada grupo de novos alunos entrava na academia regional, eles eram capazes de selecionar uma das 8 técnicas premiadas do Oeste como a técnica de matança que desejavam cultivar. Depois disso, eles poderiam sintetizar com outras habilidades para melhorar muito suas proezas de batalha.
É claro que as 8 técnicas premiadas do Ocidente foram apenas o começo do cultivo para aqueles na segunda transição. Além da taxa e atributos de sincronização de éter, o fator mais importante, que contribuiu para a proeza de batalha de uma segunda transição, foi o quão poderosas eram suas técnicas de matança. Quanto mais técnicas de killing conseguissem sintetizar com sucesso e quanto maior a qualidade, mais adequada seria para o indivíduo e mais forte seria a proeza de batalha entre aqueles do mesmo nível. Uma empregada entregou a Fang Xingjian uma introdução às 8 técnicas premiadas do Ocidente. Fang Xingjian deu uma olhada nas apresentações de cada uma das ondulações da espada éter. Agora, suas 3 áreas mais poderosas eram sua velocidade, suas ondulações de espada de éter, bem como terra-regurgitação. Se ele fosse selecionar uma técnica de matança, ele naturalmente precisaria escolher uma que fosse uma boa combinação com essas 3 áreas. Deve ser capaz de energizar ou aperfeiçoar melhor essas 3 áreas. Era suficiente para ele usar o luminoso e abençoaring slash em suas batalhas agora. Se seus oponentes fossem mais fortes, ele então liberaria sua velocidade explosiva com sua negação de limites. Se ainda não fosse suficiente, ele usaria suas Ethersuon Ripples, e se ainda fosse insuficiente, ele usaria Terra Regurgitation. Todos estes se juntaram para formar sua proeza atual. Seu próximo passo também foi muito simples. Depois de selecionar a técnica de matar com a qual ele foi recompensado, ele a completaria no menor tempo possível e depois completaria sua transição de trabalho. Depois disso, ele continuaria a aprender técnicas de matança na academia regional e as sintetizaria para fortalecer suas habilidades. O próximo ponto seria ganhar dinheiro para cultivar suas impressões místicas e aumentar sua taxa de sincronização de éter. Na segunda fase de transição, ele só seria capaz de subir para o próximo nível com cada aumento adicional de 10% em sua taxa de sincronização de éter. Para passar do nível 19 para o nível 29, ele precisaria aumentar sua taxa de sincronização de éter para 100%. Além disso, a taxa de sincronização do éter também se relacionava com a quantidade de poderes tremendos dos céus e da terra que alguém poderia acessar. Portanto, na segunda fase de transição, a taxa de sincronização do éter foi de extrema importância. Além disso, depois de ganhar dinheiro, ele poderia comprar vários tesouros celestiais e terrenos para aumentar seus atributos e especialidades, bem como fortalecer seus alicerces. Em suma, o foco do cultivo na segunda transição estava em aumentar os atributos, construir especialidades, sintetizar habilidades e, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de sincronização de éter e elevar seu nível. Enquanto pensava em seus planos de sintetizar técnicas de matança e ganhar dinheiro enquanto aumentava sua taxa de sincronização de éter, o olhar de Fang Xingjian gradualmente se fixou em uma técnica de matar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.